Olá, alunos da Fateluz. Eu quero saudar todos, né, com a paz do Senhor. E nessa oportunidade estaremos tratando acerca da disciplina Seitas, Heresias ou Heresiologia. E quero dizer que vai ser muito bom esse período que estaremos estudando. E a sua dedicação é essencial para que você tenha êxito nesta disciplina. Eu quero desejar a todos uma boa aula e vamos dar sequência aos nossos estudos. Seitas e heresias dentro do seminário Fatelux. Irmãos, nós vamos estar agora discutindo, explanando aqui sobre esse assunto e agora nós vamos entrar na introdução. Vamos estar tratando os assuntos referentes à nossa matéria, para que vocês possam estar se adaptando com os termos, se familiarizando com os termos com a terminologia que nós vamos estar utilizando no decorrer desta disciplina. Então, o que vem a ser a heresiologia, meus irmãos? Heresiologia, na verdade, um termo onde nós vamos estar inserido todo o assunto relacionado às religiões e às seitas e às heresias. Então, o termo, na verdade, para que nós possamos estudar esse assunto, nós precisamos entender de início o que vem a ser a religião. A palavra religião é um termo que vem do latim, originalmente religare, que significa ligar-se novamente. Então é também um conjunto, religião é um conjunto de práticas e princípios que regem a relação entre o homem e Deus e a divindade. Então, o termo religião, em sua aplicação básica, ele dá a ideia de certos poderes sobrenaturais que podem exercer autoridade sobre o ser humano, sobre o homem, né? Forçando a fazer e evitar certas coisas. Então, a religião ela exige do homem o cumprimento de certos ritos, sustentação de crenças e exige dele que ele siga um caminho específico. Então, as religiões, elas ensinam boas regras de conduta, mas há as que colocam no coração dos seus seguidores o temor em um Deus desconhecido. Então, dentre muitas religiões que existem no mundo, todas elas possuem algo em comum, que muitas vezes é o de servir, né, um Deus, né? E muitas vezes esse Deus ele pode ser que ele seja o Deus verdadeiro ou não. Então, religião ela cria reformas e, e muitas vezes as pessoas que são adeptas de certas religiões, que não a religião verdadeira, elas reformam o que Cristo ensinou e também, às vezes, por desconhecer, elas erram o caminho de Cristo. Então, a religião, ela verdadeiramente é um sistema, né, onde o homem ele tenta se religar, se aproximar a Deus. Então, o termo já diz, né, religare, é ligar novamente algo que havia sido desconectado ou desligado. Então, nós temos dois tipos de religião, né? Temos a verdadeira e temos a falsa. Então, a verdadeira religião é aquela que, através dos seus sentimentos, leva o homem caído em seus muitos pecados a voltar-se para o único e verdadeiro Deus.
Então, nós temos no mundo 10 grandes religiões. E, a saber, a primeira grande religião que nós temos no mundo é o islamismo, seguido depois o budismo, judaísmo, confucionismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, shinquirismo, zoroastrismo e jainismo. Nós temos essas 10 religiões como as principais religiões, grandes religiões do mundo moderno, né? Algumas delas milenares, algumas delas centenárias e algumas delas recentes. Mas são as que estão aí no mundo com uma ênfase, uma evidência maior. Então, nós vamos observar que as religiões, sendo ela verdadeira ou falsa, né? Que aqui nós estamos tratando de religião, independente se ela é verdadeira ou falsa, nós vamos estudar o que vem a ser essa religião. Então, nós vemos o seguinte, que toda religião ela possui o quê? Uma doutrina. Então, o que vem a ser essa doutrina, né? O significado significa o ensino, doutrina significa ensino, vem do latim doutrina, cuja forma verbal é cocere, ensinar, ensino ou instrução. Então, o conteúdo da doutrina, ela pode ser diversa, né? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, da onde vem a origem da doutrina. Primeiro, ela pode ser divina, o seu conteúdo pode ser de origem divina. Em segundo lugar, nós temos ali que ela pode também ser de origem humana, como está em Colossenses, capítulo 2, versículo 22, e de origem demoníaca, como nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1. Então, a teologia da doutrina é a ciência que trata o conhecimento acerca de Deus e a sua relação com o homem. Essa é a teologia da doutrina, é tratar o conhecimento acerca de quem é Deus e como esse Deus se relaciona com o ser humano. Então, a doutrina, ela consiste de fatos que são comprovados e é a conexão entre a teologia, que é o estudo acerca de Deus, e a religião, que trata das relações entre o homem com Deus, o ser humano com Deus, que é o religar, fazer o homem voltar a se relacionar com o seu Criador, com a divindade, com o seu Deus. Então não se deve confundir doutrina, isso é muito importante frisar para a classe, para todos os alunos, que nós não podemos confundir doutrina com dogmas, né? Doutrina, nós vimos aqui que ela é ensino, significa ensino, né? E instrução, né? Agora, a gente não pode confundir a doutrina com os dogmas, que na verdade o dogma é um parecer pessoal, particular, um parecer eclesiástico, daquilo que não está, muitas vezes, nem constando na Bíblia e em muitos casos não está claro. Está na Bíblia, mas não está claro. Então, dogmas são é um parecer eclesiástico de determinada denominação ou religião ou seita. Então, o dogma possui características particulares da igreja ou da denominação que o segue, né? Então, a doutrina, não, a doutrina é de essência exclusivamente bíblica. O dogma já entra ali o elemento pensamento humano. Então, nós temos que tomar cuidado para não fazer confusão entre dogma e entre doutrina. Isso precisa ficar bem claro na mente do aluno. Então, vamos ver agora, falando em doutrina e em dogmas, vejamos agora então quais são as doutrinas bíblicas
que são básicas para a fé cristã. Em primeiro lugar, nós temos aqui a doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação vai tratar de todos esses aspectos que envolvem a salvação do homem, né? Segunda doutrina cristã é a doutrina do pecado, ou a martiologia, que vem do termo hamartia, né, que quer dizer pecado, e vai tratar acerca da questão da queda, vai tratar acerca do pecado, como que o homem caiu, né, qual a solução para o pecado, o remédio do pecado. Então, essa é a doutrina do pecado. Depois temos a doutrina de Cristo, né? Cristologia, né? Vem do grego Christos, e a outra palavra logia, que é estudo ou tratado acerca de. Ou seja, então é estudo ou tratado acerca da pessoa de Cristo. Nós temos também aqui a doutrina do Espírito Santo, né? Nós vemos aqui o estudo da sua pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo ele tem emoções, tem sentimentos, né? Que o Espírito Santo nós temos condição de entristecê-lo, nós podemos fazer algo que vai o entristecer, né? Então, nós temos aqui o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, né? E temos aqui também últimas coisas, ou escatologia, escaton, últimas, né? Logia, estudo. Então, estudo acerca das últimas coisas que estão para acontecer, né, irmãos? De natureza basicamente profética. O estudo da escatologia envolve muito a questão da profecia, né, textos proféticos. E aí, essa matéria faz parte das nossas, né, das doutrinas básicas para o cristão. E temos também aqui, em sexto lugar, a doutrina de Deus, a teologia, né, onde vamos estudar acerca da pessoa do Senhor, seus atributos, né, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Essa é a doutrina de Deus. Temos aqui ainda a doutrina da Bíblia, ou a bibliologia, onde nós vamos estudar acerca de todos os aspectos que envolvem as Sagradas Escrituras, né, a quantidade de capítulos, quantidade de versículos, né, explanar ali os livros, né, o fundo histórico, contexto cultural, né, para quem foi escrito, qual o seu texto original, o idioma original que foi usado. Então, essa é a doutrina da Bíblia. Em oitavo lugar, a doutrina dos anjos, angelologia, né, onde nós vamos estudar aí acerca dos anjos, as classes dos anjos, né? Vamos aprender que existem arcanjos, querubins, serafins, né? Que os anjos são seres ministradores, eles estão ali para ajudar o ser humano, né, a estar caminhando ali na presença do Senhor. Eles vão trazer mensagens de Deus. Nós vamos observar ali todas essas questões ali na doutrina dos anjos, aprender que existem anjos bons, anjos maus, né? Anjos caídos. Enfim, tudo está na doutrina dos anjos, que eu acredito que vocês terão a oportunidade de estudar também na Fateluz, assim que vocês derem sequência aos seus estudos, né? Temos também a doutrina do homem, né? Que vai falar acerca do homem, né? De quem é o homem, a sua característica, a sua criação, né? Os seus conflitos, tudo isso está na doutrina do homem. Temos também aqui a doutrina da expiação, né? Cristo, ele derramou o seu sangue por nós, né, irmãos? Ali na cruz do Calvário, nossos pecados foram expiados, né? Então, para poder se aprofundar acerca desse assunto, temos essa doutrina específica, que é a doutrina da expiação. Então, a teologia nada mais é do que isso, irmãos. É pegar de forma sistemática todos esses assuntos que estão na Bíblia. Presta atenção, está na Bíblia. Só que muitas vezes você vai observar que o aluno vai ter dificuldade de localizar. Por quê? Porque está pulverizado, espalhado todos os capítulos da Bíblia. E o que a teologia faz, na verdade, é montar um sistema, é sistematizar esses assuntos e colocar dentro de doutrinas específicas
para facilitar a compreensão, o aprendizado e o estudo dessas questões tão importantes para a vida, né, para a salvação, para o conhecimento, crescimento daqueles que o estudam. Então, essas são as doutrinas, verdadeiramente doutrinas bíblicas, né? Então, por que nós devemos estudar as doutrinas? Em primeiro lugar, para a nossa própria defesa. É necessário para a defesa própria da minha fé, né? Em segundo lugar, para que a verdade prevaleça, né? Por que eu preciso estudar para a minha própria defesa? Porque muitas entidades, né, que proclamam, né, e proliferam os pensamentos das seitas, né, os adeptos de diversas seitas, eles são treinados pelas suas entidades, eles são preparados para ir de porta em porta. Então, eles se especializam principalmente para trabalhar com os evangélicos, porque uma das características que eles possuem é de serem extremamente proselitistas. O que seria proselitismo? Na verdade, é o fato de você não tentar trazer para o seu meio uma pessoa que não, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que está à margem de qualquer tipo de religião, não crê em nada, né? Essas pessoas não são alvo do proselitismo, né? O alvo dele é pegar quem já é doutrinado, é quem já tem uma fé, ou seja, usando um termo popular, eles pescam no aquário dos outros. Então, os evangélicos, são visados por eles, principalmente os novos convertidos, e com a missão de resgatar os tais para a sua entidade herética. Então, o cristão precisa conhecer os ensinos para não ser enganado, engodado por falsos ensinamentos. Tito, capítulo 1, versículo 9, está nos alertando acerca dos tais que assim procedem. Então, por que eu preciso estudar? Outro fato é prevalecer, né? Que a verdade precisa prevalecer. Então, se eu tenho conhecimento da verdade, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Nós temos que entender que junto com todo conhecimento vem junto a responsabilidade. Com todo conhecimento também eu tenho responsabilidade. Se eu adquirir conhecimento, junto com o conhecimento tem a responsabilidade, porque agora eu saí da ignorância e agora eu conheço a verdade e eu preciso, né, combater a mentira. Então, tendo conhecimento da verdade, poderemos combater esses ensinos falsos, como também apresentar a verdade àqueles que necessitam. Então, não se trata de gostar ou não de estudar outras religiões ou seitas, trata-se de compromisso com a verdade diante de Deus e diante de todos os homens, né? Vemos ainda, irmãos, que a heresia, falamos de doutrina, agora eu sei o que é dogma, agora sei o que é doutrina. Então, se nós estamos estudando sobre seitas e heresias, eu preciso conhecer o que vem a ser uma heresia, né? Então, a heresia, o termo heresia vem do grego aireses, que significa preferência. Ato de um indivíduo ou grupo se afastar da palavra de Deus, adotar suas próprias ideias ou de outros, abandono da verdade. No século I, heresia, o que era heresia no século I? Era negar o evangelho que os apóstolos pregavam. Simplesmente isso. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2 ao 4, e segundo Pedro capítulo 2 e versículo de número 1, nós temos ali alguns indícios do que era uma heresia no tempo apostólico. Como que eu faço? Eu sei agora a definição de uma heresia, que é a heresia, né? Então, agora, mas na prática, como que eu vou fazer para identificar uma heresia? O que eu posso fazer para identificar? Como que eu conheço uma heresia? Eu sei que algo é uma heresia, né? Então, primeiro, elas possuem alguns aspectos
peculiares, alguns aspectos comuns. Todas as heresias têm esses elementos que nós vamos tratar agora. Primeiro ponto, toda heresia ela possui unilateralidade de apreciação doutrinária, ou seja, a sua doutrina, aquilo que eles formularam, aquilo que eles afirmam como verdade, é inquestionável e só deles, a sua doutrina que eles formularam, é a doutrina verdadeira, é aquela que funciona, é aquela que é a correta. Todas as demais são espúrias, todas as demais estão invalidadas. Então, elas têm essa questão da unilateralidade em relação à questão doutrinária. Então, eles, em muitas das coisas que eles, das suas afirmações, afirmam, por exemplo, a divindade de Cristo e muitas vezes nega a sua humanidade. Ou vice-versa, né? Afirma que ele foi humano e não era divino. Né? Eles dão ênfase à unidade de Deus e se obscurece a doutrina da Trindade. Preocupa-se com o corpo do homem e esquece da sua alma ou do seu espírito. Por exemplo, o asceticismo, que enfatiza muito a questão do corpo e despreza o espírito, né? E nós vemos aí que temos essas questões que são comuns entre as seitas. Outro ponto seria a contradição com os fatos. Histórias ou doutrinas baseadas em fatos que não fornecem base para tal, e eles têm isso como verdade. E nós vemos que quando são confrontados dentro de um contexto histórico, pela própria doutrina bíblica, eles não conseguem se firmar quando são confrontados diante das doutrinas verdadeiras e do próprio contexto histórico, né? Então, vemos também que, dentro das contradições que eles possuem, nós vemos aqui a incredulidade com os ensinamentos baseados em fatos reais e bíblicos ou com raízes bíblicas. Terceiro ponto aqui, nós vemos que é comum dentro das heresias a questão da incoerência lógica. A maioria das heresias não resiste à confrontação lógica com, como eu já disse, a história, ciência e a Bíblia. E a própria religião. Quando confrontamos essas heresias com esses elementos históricos, científicos, bíblicos e religiosos, ela não consegue se firmar em suas afirmações. Então, qual é o mal dessas heresias? Né? Por que nós devemos combater? As heresias são um mal que devora, irmãos, que, como Paulo disse, né, corrói como gangrena, né? Está devorando a igreja de Cristo, destruindo a essência do verdadeiro evangelho. Se ele não for extirpado, as consequências serão catastróficas. Então, líderes e mestres influentes estão utilizando o poder da mídia para torcer a palavra de Deus e promover doutrinas que só trazem confusão e instabilidade espiritual. Então, nós vimos o que vem a ser essas seitas. E agora, as heresias. E o que vem a ser as seitas, né? O significado da seita é facção, partido, grupo ou cisão. Conjunto de pessoas que ensinam ou seguem uma heresia. Grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia. Essa definição você encontra na sua apostila também, tá? Vocês podem consultar a apostila, que essa definição vai estar lá e está disponível para vocês acessarem via o site. Né? Então, etimologicamente, seita vem do substantivo latino secta e do verbo sec, que significa seguir e tem sentido de partido, escola, facção, movimento daqueles que seguem um líder. Tem origem também no termo
secare ou secedere, que significa cortar, separar. Sentido de um grupo que separou de outra seita, dando ideia de dissidência. Quais são as características das seitas, né? Então, todas as seitas têm essas características em comum. Apresentam novas revelações, apresentam novas interpretações da Bíblia, apresentam outro Jesus, rejeitam o cristianismo ortodoxo, ou o cristianismo conservador, né? Ortodoxia vem de conservador, né? É um segmento que não aceita mudanças e nem inovações, é fiel às escrituras. Então eles rejeitam o cristianismo ortodoxo, possuem uma liderança muito forte e dominante. Mudam constantemente a sua teologia, né? Eles elaboram, por exemplo, uma teologia, uma questão teológica. Um exemplo, Cristo define uma data ali para a volta de Cristo. Cristo vai voltar no ano tal. Aí chega no dia, na data definida por eles, prevista por eles, Cristo não voltou, não regressou, eles normalmente vão lá e alteram. Não, houve um erro de cálculo, nós vamos recalcular, né, a data em cima das escrituras e vamos definir novamente a data da volta de Cristo. No nosso meio, a nossa religião é a única religião verdadeira. Vai se salvar 144 mil. Só que aí, com o crescimento da determinada seita, o seu número passou de 144 mil. Aí agora eles mudam e dizem que 144 mil são aqueles que são escolhidos dentro dos escolhidos. Então, eles têm essa prática normal dentro da seita de alterar, mudar a sua teologia ao seu bel prazer, né? Então, apresentam também falsas profecias, garantem salvação pelas obras, possuem um conceito elevado de fraternidade restrita à própria seita. Se você faz parte dessa seita, você é irmão, você é considerado como irmão, mas se você está fora, mesmo sendo evangélico, você não é considerado irmão. Então, eles têm esse conceito elevado de fraternidade. A base escriturística em algumas seitas é a Bíblia e a doutrina do seu fundador, ou seja, a Bíblia não é exclusiva. É a Bíblia mais aquilo que o seu fundador ele crê. Tem um acentuado espírito proselitista. Pesca no aquário dos outros, né? Como eu já disse. Presença de líderes carismáticos, novos profetas ou gurus. Como identificá-las, né, essas seitas? Primeiro ponto aqui é pelos argumentos extrabíblicos e antibíblicos. Argumento extrabíblico não tem base na Bíblia. O argumento antibíblico é aquele que fere, torce ou subtrai, acrescenta ou choca com as verdades da palavra de Deus. Fundamentos em expressões isoladas na Bíblia. Outro ponto que a gente pode usar para identificar as seitas, né? Fundamentos em expressões isoladas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte, que ainda que um anjo do céu nos apresentar um outro evangelho, além daquele que já foi pregado, seja anátema, seja espúrio, seja maldito, né? Então, eles negam a doutrina da Trindade, eles são exclusivistas, negam explicitamente a autoridade da Bíblia, acrescentam algo à Bíblia, retiram algo pertinente à pessoa de Jesus.
não existe salvação fora do seu sistema religioso. Salvação é só no meio deles, né? E fora do seu sistema não tem salvação, né? Falsas profecias. Alguns já pronunciaram, né, marcaram data para o fim do mundo, afirmaram que a ressurreição de Jesus não foi corporal, em si em espírito. Alguns, como a LBV, Legião da Boa Vontade, dizem que ele nem sequer ressuscitou. Então, qual a razão para tão grande sucesso das seitas? Excesso de mundanismo, insatisfação com a obra social, acepção de pessoas, negligência na pregação e no ensino da palavra de Deus, abandono dos cuidados pastorais, misticismo, descaso dos cristãos na área do evangelismo. Então, o sucesso, muitas vezes, dessas seitas depende, para poder parar, né, esse crescimento, depende muitas vezes de nós, das nossas atitudes, do nosso compromisso, né, diante da palavra do Senhor, diante do cumprimento da ordenança de Jesus, do ir de Jesus e evangelizar os povos, as nações, né, irmãos? O seu vizinho do outro lado da rua, como também de outro país, né? Então, quais são as razões do surgimento das seitas? A primeira razão é a ação diabólica do mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A ação diabólica contra a igreja, Mateus 13, 25. Ação diabólica contra a palavra de Deus, Mateus 13 e verso 19. Descuido da igreja em pregar o evangelho completo, Mateus 13, 25. Nós devemos estar atento, né? Não entrar, né, muitas vezes em modismos, em mudanças mesmo, inovações, né? As inovações muitas vezes são boas, mas nós temos que verificar muito bem antes de implantar isso, porque muitas vezes nós estamos deixando de pregar o evangelho da forma que ele é. O evangelho é simples de ser pregado. Começamos a colocar elementos, muitas vezes, que começam a ofuscar o evangelho puro e simples, né? Então, temos ainda aqui a questão da falsa hermenêutica, né? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16, né? A hermenêutica são um conjunto de regras de interpretação da Bíblia, irmãos, né? Então, para que a gente venha fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto. Então, a hermenêutica, ela trata das regras de interpretação, de uma boa interpretação. E, dentre uma das regras que eu acho mais importante, uma que diz o seguinte, que eu não posso formular uma doutrina sem que eu tenha, dentro da Escritura Sagrada, uma base, né, esteja alicerçado em pelo menos 3 versículos que tratam do mesmo assunto. Então, a hermenêutica saudável, ela vai trazer, verdadeira, ela vai trazer uma interpretação correta, uma exegese correta do texto que está sendo tratado. Já a falsa hermenêutica, ela vai ser tendenciosa e vai distorcer a verdade do texto bíblico em questão. A falta de conhecimento das verdades bíblicas. 1 Timóteo 2,4. Se eu não tenho conhecimento da verdade bíblica, eu sou facilmente manipulado por essas seitas. Então, a razão do surgimento da seita, em muitos casos, é porque os próprios sectários não conhecem as verdades bíblicas e tendem a se meter em algo que eles não conhecem. Nós sabemos que para conhecer acerca de Deus, eu tenho que conhecer
Deus se dá a conhecer pelas Sagradas Escrituras. E se eu quero conhecer Deus, eu preciso ter uma intimidade, uma comunhão com as Escrituras, né? Então, em sétimo lugar, aqui a falta de maturidade espiritual, né? Muitas vezes a pessoa ela é enredada pelas seitas pelo fato da falta de maturidade. Qualquer movimento de doutrina, qualquer novidade atrai ela. E isso é característico de uma pessoa imatura espiritualmente. Então, se eu me esforço, se eu me empenho a amadurecer espiritualmente, a crescer espiritualmente, né, uma forma de fazer isso é estar, né, alicerçado ali na sua igreja, é estar bem convicto de que você serve a Deus, que Deus está na sua igreja, que os seus líderes são homens de Deus, com compromisso com Deus, né? Está, né, sendo um aluno assíduo na escola dominical, né, no culto de ensinamento bíblico, de doutrina da palavra, né? Está ali submisso às orientações dos seus pastores. Então, isso tudo vai, a pessoa que se submete a essas questões, a consequência natural é crescimento e maturidade espiritual. Então, muitas vezes as seitas estão crescendo porque existem muitas pessoas imaturas, né? Então, temos aqui ainda, tratando ainda da questão do crescimento das seitas, a questão da tradição cristã, excesso de mundanismo nas igrejas, né? A tradição cristã, ela tem que ser baseada na palavra do Senhor, né? Na doutrina dos apóstolos. Quando eu começo a desviar dessas doutrinas, desse padrão que a igreja primitiva adotava, eu fico mais sujeito, eu fico na limiar de cometer algum ato, né, herético, né, de praticar alguma heresia, até mesmo sem querer. Às vezes a gente pode, porque todos nós temos um pouquinho de herético. Todas as vezes que a gente interpreta uma doutrina de forma errada, nós estamos, de certa forma, porque a heresia nada mais é do que isso, é trazer uma interpretação equivocada da doutrina. Então, todas as vezes que eu cometo um erro de interpretação na doutrina, de certa forma, eu estou sendo um herege também. Claro que a nossa intenção não é formar uma seita, mas a gente tem que ter esse discernimento e entender que a seita é ferir a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Então, quando eu saio da questão da tradição cristã, eu dou margem para crescimento dessas seitas. Excesso de mundanismo na igreja, insatisfação com a obra social, acepção de pessoas, a novidade, né? Aquilo que é novo, que chama atenção, né? E lá fora está dando certo, aí nós muitas vezes somos tentados a trazer para o nosso meio, mas nós temos que resistir, porque muitas vezes aquilo que dá certo não é o certo, né? O que chamamos de pragmatismo, né? Pragmatismo é fazer aquilo que dá certo, né? E mesmo que o que é certo seja ferido, né? Os fins justificam os meios. Nós não podemos entrar por esse caminho. Então, a novidade também pode promover o crescimento das seitas. Sexto lugar, negligência na pregação e no ensino. Se você está num lugar onde, em vez de se ensinar a palavra, está tendo um exemplo aqui, um exemplo meu. Se você está ali e tem gincana, estourando balãozinho, com verso bíblico, gincana bíblica, irmão, foge dessas coisas. Procura uma igreja sólida, uma igreja pautada no ensino da palavra, com pastores que são compromissados com o ensino do evangelho, com a pregação cristocêntrica, né? E aqueles que não têm isso, infelizmente, eles vão estar ali à margem, né, de ser alcançado por essas seitas, né? E as seitas estão crescendo justamente por negligenciação da pregação e do ensino bíblico. Despertamento religioso,
de um povo em geral. Deserção espiritual. A pessoa se decepciona com algo na igreja, e isso também está relacionado com a questão da falta de maturidade. Ela fala, toma a decisão simplesmente de não mais fazer parte de igreja nenhuma, e ela diz agora que vai ficar em casa, vai servir a Deus em casa. Isso é um perigo, porque a palavra do Senhor nos orienta a congregar, né? Quando nós estamos congregando, nós somos, algo sobrenatural acontece, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Então, se engana aquele que acha que o culto é algo comum. Culto não é algo comum, culto é algo sobrenatural de Deus, onde em cada culto algo é tratado, um renovo necessário para a minha vida eu recebo. Então, muitas seitas crescem porque as pessoas acham que não precisa mais de pastores, não precisa mais de líderes, não precisa mais de congregar, não precisa mais de comunhão com os seus irmãos e prefere ficar trancado dentro de casa, a igreja na sua casa, né? Então, irmãos, e muitas vezes usa até a questão da Bíblia, dizendo que na igreja primitiva no início os cultos aconteciam dentro de casa. Mas só que ele não está fazendo da forma que era na igreja primitiva, ele está simplesmente se escondendo dentro de casa, e em vez dele ter um crescimento espiritual, ele vai se afundando cada vez mais. Então não é a saída, e aí ele fica à mercê dos movimentos sectários, né, o abordar e o enredar. Então, como enfrentar essas seitas, né? Então, nós vemos que para enfrentar a seita é necessário conversão pessoal e oração espontânea, né? Para mim poder combater uma seita, primeiro eu tenho que ser crente. Primeiro eu tenho que estar na rocha, eu tenho que estar firmado na rocha, eu tenho que ter convicção que realmente eu sou uma pessoa convertida, que eu vivo em oração espontânea. Dessa forma eu vou estar em condição de confrontar essas seitas, né? Se eu for lá sem estar preparado, eu posso ser mais uma vítima, né? Então, necessidade de um ambiente fraternal é necessário para poder as pessoas, quando elas estão na sua congregação, na sua igreja, ela precisa se sentir que ela está no meio de irmãos, que ela está em família. Se ela não tiver esse sentimento, a tendência é ela não permanecer, né? Cada pessoa fora da igreja é um alvo, né, para essas seitas. Necessidade de estudo profundo da Bíblia. É necessário estudar a palavra para enfrentar as seitas. Ter conhecimento bíblico, porque eles são preparados. Dentro das suas heresias, eles são doutrinados, são ensinados. Se você for confrontar alguma seita, e se você não tem base bíblica, você vai passar vergonha. Então, precisamos evangelizar, irmão, sobretudo evangelizar, necessidade de ação social mais eficiente, né? E tudo isso aí, de forma direta ou indireta, vai ser uma ferramenta para poder estar combatendo o crescimento das seitas. Classificação das seitas. Nós temos as seitas modernas, né? Como que são classificadas? Primeira classificação são as seitas pseudo-cristãs, e essas eu quero dizer para vocês que são as mais perigosas. Aqui vale a expressão lobo vestido em pele de ovelha. Por quê? Porque eles têm aparência de cristã, eles têm uma roupagem cristã, muitas vezes se vestem como crente, né? Eles carregam a Bíblia, mas na verdade é só uma capa, é superficial. E como nós vamos nos defender contra isso? O Senhor Jesus ele deixou escrito: olha, pelos frutos conhecereis as árvores, né? Eu posso ter um estereotipo de cristão, uma aparência exterior, mas as minhas obras, né, o meu testemunho que vai definir se realmente eu sou ou não cristão.
né? Porque os cristãos, ou a fé cristã, ela, seguido a essa fé, existem valores, existem comportamentos, né, que são peculiares. E quando você vê um crente verdadeiro, você logo você nota isso. E não precisa ser outro crente para perceber, não. Quem vê a diferença. Quem olha vai ver a diferença. Não, esse camarada anda diferente. Esse camarada aí não é pelo jeito dele se vestir, é a forma dele se comportar, dele tratar as pessoas, é diferente. Então, as pseudo-cristãs, elas são perigosas porque elas levam muitas pessoas que estão ali achando que estão servindo a Deus, né? Eles são levados para lá achando que vão servir a Deus, mas na verdade não é o Deus das Escrituras, é um outro Deus, né? E aqui nós vemos que entre elas nós temos a Testemunha de Jeová, o Adventismo do sétimo dia, né? Os sabatistas, temos aqui o mormonismo, né? Seita pseudo-cristã, Meninos de Deus, ou a família, Tabernáculo da Fé, Só Jesus, Igreja de Cristo Internacional de Boston, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que de cristã não tem nada, é mais uma seita espírita do que qualquer outra coisa. Igreja local Witness Lee, A Voz da Verdade. Desculpa aí quem é fã da banda, né, do conjunto Voz da Verdade, mas eles são dessa denominação aí, irmãos. Então, nada contra o hino que louva nem nada, mas o principal objetivo deles é divulgar e difundir a sua denominação, a sua seita. Depois nós vamos ter a oportunidade de aprofundar nas questões acerca dessa denominação aí. Mas fique sabendo, Voz da Verdade ela é uma seita pseudo-cristã. Testemunhas de Yehoshua, Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Dentre a classificação da seita, temos ainda as seitas orientais. Dentre elas, a Arte Mahikari, o Hare Krishna, né? Muita gente aí sendo enganado, porque muita gente famosa faz parte dessa seita Hare Krishna. Muitos cantores famosos, e eles difundem isso nas suas músicas. Não precisa nem entrar em detalhe, mas muitos aqui já participaram de trio elétrico. Viram ali uma cantora chamada Daniela Mercury, que difunde o Hare Krishna com muita força e abertamente, ela não esconde. Então, essas seitas, elas estão aí, irmãos, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está bebendo na fonte dessas seitas e não sabe. Às vezes você está cantando uma música ou está dançando um ritmo, que é um mantra, é uma dança usada na adoração de determinado Deus ou determinada entidade oriental, e você não sabe. Isso é vendido para nós pela mídia, principalmente a televisão, como uma cultura. Ah, isso é cultura. Não, isso não tem problema, não tem nada a ver com cultura, mas na verdade é simplesmente preparando a mente da pessoa para aceitar isso como algo normal, né? É um pensamento do ecumenismo, né? Que prega que todas as religiões têm que se harmonizar e se tornar uma coisa só. Mas nós que somos servos de Cristo sabemos que a nossa verdadeira religião se chama Cristo, né? Nós não vamos nos misturar, nós não vamos deixar a nossa doutrina se coadunar com pensamentos humanos, né? Com doutrinas de demônios, irmãos. Então, as seitas orientais estão aí em evidência, principalmente sendo promovida pelos meios midiáticos, né? Temos ainda o Seixinoye, né? Que também tem o seu programa de televisão, que está ali, né? Passando as suas ideias, esses ideais, né? A sua visão do que seria, né, uma religião sadia, saudável.
E nós temos que ficar ligados e evitar essas coisas. Igreja Messiânica Mundial, meditação transcendental, Perfect Liberty, ou Perfeita Liberdade, seita oriental. Temos ainda o ocultismo, né? Classificação aqui das seitas na área do ocultismo. Temos ali o espiritismo kardecista, né? O kardecismo. Temos a LBV, Legião da Boa Vontade, que é espírita. Temos o culto do Santo Daime, né? Ou do Santo Cipó, né? Ali eles fazem o chá de um determinado cipó, que é uma substância alucinógena, e eles dizem que através desse chá eles alcançam a divindade, eles têm visões do céu, visões de Deus. E temos ainda o racionalismo cristão, ciência cristã, nova era, né? A nova era também muito presente no Brasil, né? A sua cultura. Ainda temos, em quarto lugar, né? A classificação das seitas, as seitas afro-brasileiras. Dentre elas temos a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. E temos a cultura racional, né? No quinto lugar temos ainda as seitas secretas, dentre elas a maçonaria, que faz questão de deixar claro que não se trata de uma religião, mas quando nós começamos a estudar alguns dos seus elementos, nós vamos ver que é uma religião, sim. Temos ainda a Rosa Cruz, a Ordem da Rosa Cruz. Temos o teosofismo. E com isso a gente finaliza a questão da divisão, das subdivisões das seitas modernas. E temos aqui agora quais são as pessoas que estão sendo levadas, que tipo de pessoas são essas, né, que são levadas por essas seitas? São aquelas que são duvidosas e vacilantes na fé, os que estão na iminência de cair e os que já viveram na verdade do Evangelho. Quais são as atitudes práticas, irmãos, contra as seitas, pessoal? Compreensão da doutrina cristã. Primeiro, precisamos compreender a doutrina para confrontá-los, né? Eles vão vir nós temos a tese, eles vão vir com a antitese. Então, ou vice-versa. Então, nós devemos conhecer a doutrina para poder refutar os erros e as distorções doutrinárias. Se eu não conheço nem a doutrina da fé que eu pratico, como que eu vou confrontar uma seita? É melhor ficar quietinho no meu canto, porque eu corro o risco de ficar em dúvida e até, de repente, cair também. Então, eu preciso ter convicção do que eu vivo, né? Paulo falou assim, eu sei em quem eu tenho crido, né? Ele tinha convicção de tudo aquilo que ele pregava. Então, em primeiro lugar, eu preciso compreender muito bem as doutrinas, a doutrina cristã. Separação da subversão espiritual, né? Eu tenho que estar separado, irmãos. Tenho que viver separado, né? Não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Efésios capítulo 5, versículo 11, trata acerca disso. Terceiro lugar, rejeitar os pontos de vista profanos, né? Muitas vezes eles dizem, porque o meu ponto de vista é esse. Aí alguém diz assim, não, eu respeito seu ponto de vista, não, tá certo, é o seu ponto de vista. Não, temos que rejeitar veementemente, porque com a palavra de Deus não existe meio termo. O que importa é o que está na palavra. E eu não posso aceitar nenhum tipo de distorção. Então nós temos que rejeitar esses pontos de vista. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 aborda essas questões. Quarto lugar, desencorajamento dos promotores da seita, né? Nós temos que desencorajá-los, né? 2 João capítulo 9, versículo 11. Defesa da fé, Efésios 6, 10 e 20. Temos que conhecer, né, as seitas, conhecer as suas
as suas doutrinas, os pontos mais que eles usam, por exemplo, para tentar evangelizar, para a gente poder fazer a defesa da fé em cima desses pontos. Temos uma vasta literatura acerca desses assuntos que trata acerca disso. Tem um livro que eu deixei para vocês no site, que ele, versículo a versículo, de Gênesis a Apocalipse, ele tem os versículos que as seitas utilizam para evangelizar, seus principais desvios doutrinários, e ali nós temos uma boa ferramenta para fazer a defesa da fé, né? Temos também ainda, na sequência aqui, seitas e doutrinas do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento nós tínhamos ali as seitas judaicas, né, que eram saduceus, fariseus, ebionitas ou judaizantes. E ainda tinham outras seitas ainda na época do Novo Testamento, por exemplo, o gnosticismo, o ocultismo, o culto ao imperador romano, culto aos deuses do panteão grego-romano, nicolaítas. E com isso, nós encerramos, por enquanto, essa aula, e eu espero vocês na próxima aula, para que nós possamos estar dando sequência ao nosso aprendizado.